Após a operação Blackout ter sido deflagrada pelo GAECO, o prefeito de Criciúma se manifestou nas redes sociais. O Congresso Nacional promulgou emenda constitucional que adia as eleições municipais de outubro para novembro. Ex-servidora diz que Secretaria de Saúde recusou o apoio da controladoria no processo da compra dos respiradores artificiais. Oitava edição da Feijoada Mágica da Nossa Casa será realizada via delivery. Presidente Jair Bolsonaro participou da 50ª Cúpula do Mercosul. Hospital do Rio de Janeiro criou projeto para amenizar a solidão de quem está internado por coronavírus. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, uma boa tarde. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, se manifestou nas redes sociais após o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrar a Operação Blackout na Prefeitura de Criciúma. Confira. Após a deflagração da Operação Blackout pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, desencadeada nesta quinta-feira em Criciúma, a Prefeitura emitiu uma nota oficial, onde afirmou que está colaborando com as investigações. A Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma e o GAECO investigam, além dos crimes licitatórios, supostos crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, além de atos de improbidade administrativa envolvendo agentes públicos. Além da nota à imprensa, o prefeito Clésio Salvaro também se manifestou pelas redes sociais. Pessoal, já encerrou o expediente e eu vim aqui na sala de licitações da Prefeitura, onde todas as licitações, todos os contratos, eles são efetuados aqui, neste ambiente, aqui no Paço Municipal. Estou chegando aqui, bem aqui onde são realizados os certames, as concorrências propriamente dito. Aqui tem um ambiente reservado especialmente para o Observatório Social. Tudo é muito transparente, nada era assim, tudo aqui é muito transparente. Todas as licitações, os certames são realizados aqui nesta mesa. Centenas deles já foram realizados. Hoje nós somos surpreendidos com uma operação promovida pelo Ministério Público. E ele reagiu com indignação ao falar que já havia se colocado à disposição do Ministério Público para contribuir com quaisquer esclarecimentos. Nós concordamos com isso, mas eu quero dizer que eu fui lá no Ministério Público e me coloquei à disposição. Eu, a procuradora, os meus secretários, e disse: procuradora, qualquer problema você pode nos procurar. Está aqui o nosso telefone e tal. Agora, depois de um ano de investigação, se é que tinha algum indícios de problemas aqui na Prefeitura, esperar passar um ano para mandar a polícia aqui dentro? Por que não nos chamou antes? Por que não esclareceu antes? Se o propósito do Ministério Público é igual ao nosso, total transparência, não provocar prejuízo às pessoas, ao cidadão que paga os impostos. O prefeito lembrou ainda da época em que foi impedido de assumir o mandato e finalizou batendo na mesa. Será que é justo isso? Ou quer esperar mesmo, como diz os adversários, vamos deixar perto das eleições? Eu sei, eu já enfrentei isso. Uma vez cassaram o meu mandato porque eu tinha feito uns casamentos coletivos. Para ser prefeito desta cidade, tem que ganhar na urna, é no voto, não será novamente no tapetão. Tá bom, gente? Um abraço. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que adia as eleições municipais de outubro para novembro. Agora, o primeiro e o segundo turnos serão, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro. O novo calendário foi definido em função da pandemia do novo coronavírus.
declaro promulgada a emenda constitucional número 107 de 2020. A emenda à Constituição número 107, promulgada pelo Congresso Nacional, adia os 2 turnos da eleição municipal deste ano, dos dias 4 e 25 de outubro para 15 e 29 de novembro, devido à pandemia do novo coronavírus. A emenda altera ainda outras datas relacionadas ao período eleitoral, como o dia limite para que emissoras possam transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos, que passa a ser 11 de agosto e marca para 26 de setembro o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. As convenções partidárias, que deveriam se iniciar em 20 de julho para a escolha dos candidatos, vão de 31 de agosto a 16 de setembro. Venceu a sensatez, venceu a luta pela vida, e a minha fala hoje é de agradecimento, porque esta vitória é uma vitória construída com vários acadêmicos, com vários especialistas, cientistas, e é a vitória do povo brasileiro. Decidimos adiar as eleições, mas é importante que se diga, somente alteramos o seu calendário. As eleições de 2020, como ponto máximo do exercício democrático, estão absolutamente preservadas. A duração dos mandatos será garantida. A representatividade e a soberania popular estão salvaguardadas. E esse adiamento representa nada mais, nada menos do que um compromisso com a vida e com a certeza de que milhões de brasileiros não serão privados de um de seus direitos mais fundamentais, o direito de votar e de ser votado em igualdade de oportunidades para todos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, afirmou que a decisão tomada pelo Congresso foi baseada na ciência e na medicina e ajuda a proteger os brasileiros da Covid-19. Segundo ele, a postergação do pleito vai permitir que o TSE tenha mais tempo para se adaptar a uma votação em tempos de pandemia. Organizar o dia da eleição em uma crise histórica de saúde pública não é tarefa fácil. Sei que parte do apelo que Vossa Excelência fazia a esta casa era, sim, para proteger e para revigorar a democracia, mas também para cuidar da vida dos brasileiros. 42 dias de adiamento de uma eleição municipal serão fundamentais para que o Tribunal Superior Eleitoral, a iniciativa privada, o governo e o Congresso possa organizar os procedimentos para o dia da eleição. Já estamos em contato com o governo, já estamos em contato com a iniciativa privada, sob a liderança de Vossa Excelência no Tribunal Superior Eleitoral, que também busca o apoio da iniciativa privada para a doação dos EPIs de proteção aos brasileiros, aos servidores que vão, no dia da eleição, servir a pátria, como convocados pelo nosso Estado, mesários, todos aqueles que ajudam a esse fortalecimento da democracia nos dias das eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, esteve na sessão e comemorou o resultado. A promulgação da emenda constitucional número 107 é a celebração de algo que, no fundo, nós desejávamos que não tivesse acontecido, porque nós estamos precisando adiar as eleições em razão de uma pandemia que só no Brasil já levou mais de 60 mil vidas. Eu celebro, o presidente Davi, muito particularmente, o diálogo institucional que fomos capazes de estabelecer e que significa um pouco a demonstração de que, com boa vontade, com boa fé e com o interesse público em primeiro plano, quase tudo é possível nessa vida. Lembrando, presidente, que democracia não é o regime de consenso. É o regime em que o dissenso é absorvido institucionalmente e, mais que tudo, como revelou essa nossa experiência, é a capacidade
de, mesmo na divergência, se construírem harmoniosamente as soluções que melhor atendam ao interesse público. Essa é a primeira vez que as eleições no Brasil são adiadas desde a Constituição de 1988. Depois de passar pelo Senado, a PEC, que altera a data do pleito, foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira em 2 turnos de votação. Em todas as etapas, foram mais de 400 votos favoráveis à mudança. Durante a fase de discussão, parlamentares contrários argumentaram que a proposta aumenta os gastos públicos, já que os municípios ficam autorizados a ampliar despesas com publicidade. Outro argumento é que a proposta fere princípios constitucionais, como da isonomia e da igualdade. Eu só não quero que amanhã ou depois, Vossas Excelências não sejam responsabilizados por ter eleito Câmara de Vereadores só dos ricos. Preste atenção, porque isso nunca foi feito na democracia brasileira. Você dá mais 41 dias de condições para os ricos poderem ganhar a eleição, porque os pobres já vão argolados. Deputados favoráveis à matéria lembraram que a mudança foi uma sugestão do TSE, preocupado com o aumento do número de casos e óbitos provocados pelo coronavírus no Brasil. Ninguém gostaria de ver uma eleição adiada, mas as circunstâncias nos obrigam a votar e a fazer essa mudança na Constituição para transferir mais para frente essa eleição como forma de preservar os candidatos e principalmente os eleitores. A seguir, ex-servidora diz que Secretaria da Saúde recusou o apoio da Controladoria no processo de compra dos respiradores artificiais. Uma ex-servidora do Estado disse na CPI dos respiradores artificiais que a Secretaria da Saúde recusou o apoio da Controladoria Geral no processo de compra dos equipamentos. A reportagem é de Débora Correia. A ex-controladora geral adjunta do Estado disse à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos respiradores, que a Secretaria de Estado da Saúde recusou inicialmente o apoio direto da Controladoria Geral do Estado na instrução dos processos de compras relacionados à Covid-19. Ela depôs na comissão nesta quinta-feira por mais de 2 horas. Simone foi chamada pela CPI por estar presente em um grupo de WhatsApp criado com o objetivo de auxiliar o Estado na compra dos equipamentos e insumos necessários. Participavam do grupo integrantes de vários órgãos de controle interno e externo, além de representantes de secretarias do Estado. Na página 26, a senhora encaminha um arquivo, chamado Contratações Corona. Isso. E alerta que o material é do Pernambuco, é isso? Isto. Esse material a senhora pegou na internet? Não, é que a gente faz parte de um grupo de WhatsApp também do Conselho Nacional de Controle Interno, CONASSE. E a gente conversa muito nesse grupo sobre as situações que estavam ocorrendo também nos outros estados e essas construções que estavam sendo feitas, Então, a gente sabia que em Pernambuco, e depois eu também, num outro momento do grupo, eu coloco um projeto de lei do Espírito Santo, uma minuta de projeto de lei, justamente para tratar sobre essa questão de pagamento antecipado e outras situações também que envolviam aquele momento, Então, lá no dia 22 de março, vocês estavam discutindo nesse grupo pagamento antecipado, procedimentos para pagamento antecipado. Sim. Simone falou ainda que não foi informada sobre a negociação do governo com a empresa Veigamed para a compra dos respiradores e que para qualquer requisição durante a pandemia, a orientação dela, ainda em março, foi a de esperar a aprovação de um projeto de lei pela Assembleia Legislativa para legalizar o pagamento antecipado. Tudo que a gente podia trazer, inclusive, dos outros estados, a gente fazia sempre no intuito de deixar o processo, inclusive, mais transparente. Naquele momento, eu entendia muito importante a lei, inclusive, para dar um respaldo ao gestor quando ele fosse negociar com o fornecedor.
porque ele teria, por mais que ele estivesse sofrendo pressão do fornecedor, ele diria, não, eu tenho uma lei, está aqui, eu tenho que seguir esses procedimentos aqui. Então, até nisso, assim, eu entendia que naquele momento precisava realmente de uma medida provisória ou um projeto de lei que deixasse realmente a situação, os procedimentos bem transparentes. Porque a gente tem jurisprudência do TCU sobre pagamento antecipado, mas não no momento de pandemia, era algo novo. Então, eu sempre defendi no grupo a questão da legislação para esse procedimento. Ela relatou ainda aos deputados que no dia 31 de março, em uma reunião na Defesa Civil do Estado, ela, acompanhada de outros 2 auditores, ofereceu à Secretaria de Saúde apoio da Controladoria Geral na instrução dos processos de compra. Esse apoio seria também na forma de presença física de auditores que acompanhariam in loco todos os procedimentos, mas a presença foi recusada. Nós fomos lá no dia 31, e aí a gente levou duas frentes de trabalho que a gente entendia necessárias. Além dessa frente, que eram situações de auditoria, nós questionamos se eles queriam auditores internos de forma presencial. E eu me lembro que o diretor Carlos falou que não havia necessidade. Carlos? O diretor Carlos, diretor de licitações. Trata-se do ex-diretor de licitações e contratos, Carlos Campos Maia. Ele comentou que tinha resistência à CGE, porque a gente tinha feito um trabalho da lavanderia, a gente ficou 7 dias nos hospitais verificando o serviço de lavanderia, né? E aí ele comentou que era contra a gente, porque a gente não tinha avisado a saúde, né, que a gente faria essa auditoria. E aí eu expliquei para ele que faz parte, a prerrogativa do controle interno, muitas vezes fazer visitas, né, surpresa, e que não teria sido feito dessa forma. E ele falou que não precisava, então, de auditores, que os processos estavam bem instruídos e que, inclusive, ele achava que não era interessante porque a gente não conhecia o operacional do sistema da saúde e que, naquele momento, eles não tinham tempo hábil para buscar a senha e explicar como é que o sistema específico da saúde funcionava, né? Porque eles têm um sistema próprio, não é o CIGEF. Simone também afirmou que ela e o ex-procurador-geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira, só souberam da compra dos respiradores no dia 17 de abril. O superintendente Orlando fez contato com o professor, falando da preocupação com relação a essa aquisição. E aí, no dia 18, que era um sábado, a Márcia... Na verdade, nesse mesmo dia, o professor já coloca ali num grupo, que a gente também tinha um grupo interno, né? Um grupo de WhatsApp interno, falando sobre essas situações. O professor alerta sobre essa compra. O nosso coordenador de informações estratégicas já começa a fazer um trabalho de verificação dos fornecedores e sócios. E já foi designado um auditor naquele dia, que era uma sexta-feira, para começar a verificar realmente essa aquisição. A 8ª edição da Feijoada Mágica da Nossa Casa será realizada de uma forma bem diferente. Eu mesmo conversei com a presidente da instituição para buscar mais informações. Vamos conferir. Muito bem, aqui comigo a Juscelane Barbosa Marques, presidente da Nossa Casa. Ju, primeiramente gostaria que você falasse, né, para quem não conhece, o que é a Nossa Casa? Boa tarde a todos os telespectadores. A Nossa Casa é um acolhimento de crianças e adolescentes, é um abrigo que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Vocês, realizando, obviamente, esse projeto, precisam de recursos. Em época de pandemia, precisa se reinventar, né? O que vocês estão fazendo para que essas crianças não fiquem desassistidas? Sim, as crianças, elas moram no abrigo, então são 24 horas por dia, com cuidados, algumas com cuidados especiais, são 365 dias do ano, e nós, nesse momento, todos estamos passando pela pandemia e não conseguimos fazer eventos. Então,
fica complicado para se arrecadar dinheiro. Então, a gente conta com a ajuda da comunidade, conta com a ajuda do poder público, que a gente é conveniado, mas mesmo assim a gente trabalha, a casa não fecha, né? Então, são 24 horas, como eu falei anteriormente, e a gente acaba tendo que ter outras fontes de recurso. Certo. Bom, eu sei que todos os anos, né, a gente já vai para a 8ª edição, vocês realizam a feijoada mágica. É um almoço que as pessoas acabam se confraternizando e que todo o recurso arrecadado é revertido para as obras assistenciais da nossa casa. Só que esse ano, em virtude da pandemia, não dá para fazer aquele aglomero gostoso, né? Como é que vocês estão pensando para que esse evento seja realizado de uma forma segura? Sim, nós, como todo brasileiro, temos que puxar pela criatividade. Então, neste momento, a gente já cancelou bazares, cancelou pedágio. Então, a feijoada é o 8º ano e a gente tem uma parceria muito boa com o Clube Mamptuba. Então, a gente fez em outro formato. Nós estamos fazendo no formato delivery. Ela vai acontecer no dia 12 de julho, num domingo. Então, vai ser um almoço para a família. Nós vamos colocar tanto para o pessoal ir buscar no clube, quanto para ter na plataforma topedindo.com para comprar e quem não quiser sair de casa, vai estar friozinho, também pode receber em casa essa feijoada. O ingresso está custando R$ 25,00, é um preço bem acessível. É um kit que vem a marmita da feijoada, a marmita do arroz e os acompanhamentos. Tem a feijoada tradicional, tem a feijoada light. E, de alguma forma, vocês estão com a sua família e estão fazendo duas ações, né? Estão curtindo um domingo em família e estão ajudando uma instituição que, nesse momento, também está precisando para despesas de estrutura da casa. Certo. Então, quem gosta e participa da feijoada mágica da nossa casa não vai deixar de participar esse ano, só que de uma maneira diferente. Vai até o Mamptuba, pega a feijoada e almoça em casa com a família, ou então faz o pedido e de forma evidente, né, como se fosse o bom e velho delivery, o pessoal da nossa casa leva até a residência do cidadão. Exatamente. Ou a gente leva até a casa ou a pessoa busca no clube. Então, assim, o que não dá é para ficar sem aderir o ingresso da feijoada, né? Também os ingressos físicos a gente tem na Alecrim Dourado, na Fátima Esportes e no Ana Terra Café. Todos esses ingressos já estão disponíveis nesses locais. E na nossa casa, na instituição beneficente também nossa casa. Eu até vou deixar o número, se me permitir, do zap da instituição, que é o 9976-5984, para quem quiser mais informações sobre a feijoada, nas redes sociais também da instituição, no site da instituição, nossa casa é criciúma.org.br. Todos esses locais têm informação sobre a feijoada. Então tá, vamos lá, Ju, repetindo rapidinho para o pessoal pegar. Dia, como é que faz para comprar ingresso e o valor? No dia 12 de julho, a partir das 11h30, no Clube Mamptuba, o valor de R$ 25,00, ou você, para adquirir Ana Terra Café, Instituição Beneficente Nossa Casa, Fátima Esportes e Alecrim Dourado, ou na plataforma topedindo.com. Muito bem. Fica aí a dica para você participar desse evento beneficente. Vai ajudar muito o pessoal da nossa casa de uma maneira diferente. A gente tem que se reinventar, né? No delivery, mas não deixe de ajudar, é muito importante. Voltamos ao estúdio. O presidente Jair Bolsonaro participou da 56ª Cúpula do Mercosul. No encontro virtual entre presidentes de países do bloco econômico, Bolsonaro pediu celeridade na assinatura de acordos comerciais com países europeus. Em reunião da cúpula de presidentes de países do Mercosul nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro pediu aos demais líderes para acelerar a assinatura dos acordos de livre comércio com a União Europeia e EFTA, bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Esta foi a 50ª cúpula do Mercosul e a primeira realizada virtualmente devido à pandemia do novo coronavírus. Esses acordos. Apelo a todos os presidentes para que, como eu mesmo fiz, instruam seus negociadores a fechar os textos. Atuemos com o firme propósito de deixá-los prontos para assinatura
neste semestre. Outros acordos comerciais devem ser negociados pelo Brasil. Segundo o presidente, há interesse em expandir os acordos existentes com Israel e Índia, além de abrir novas frentes na Ásia, América Central e Caribe. Canadá, Coreia do Sul, Singapura e Líbano completam a lista de países que o Brasil deseja negociar. Durante o encontro, Bolsonaro disse também estar comprometido a mudar a imagem que o Brasil tem passado ao exterior. Ao mesmo tempo, nosso governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas. Políticas ambientais colocadas em prática durante seu governo tiveram impacto negativo nas negociações de acordos comerciais com países europeus e atrasaram os planos do chefe de Estado. A solidão é um dos grandes problemas enfrentados por pacientes internados com a Covid-19. E para amenizar essa situação, um hospital do Rio de Janeiro criou um projeto em que os pacientes trocam mensagens entre si e um acaba dando apoio ao outro. Juntos, eles transformam a dor em esperança. As lembranças de quem enfrentou e venceu a doença. Eu tive dias difíceis por conta da falta de ar. Eu tive uma sequela no pé e estou tendo que fazer fisioterapia. São sintomas muito agressivos e a gente fica só. A gente, na realidade, fica sozinho, né? Essa experiência dolorosa não ficou apenas na memória delas, virou exemplo para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Elas foram infectadas pelo novo coronavírus e ficaram internadas no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. O local desenvolve um projeto inovador, no qual os pacientes trocam mensagens de apoio entre si, para incentivar a recuperação um do outro. O paciente que está num quarto, ele manda mensagens para o paciente que está num outro quarto e assim consecutivamente. Ou seja, um está no 135, manda mensagem para o 136, que manda para o 125. Aí eles têm a experiência de um convívio mesmo que é distância, mas um convívio com um conteúdo emocional muito importante. Isso fez uma diferença muito grande, quebrou a barreira da solidão imposta pela doença. A Nádia que o diga, esse vídeo foi gravado enquanto a advogada ainda estava internada. E ela conta como foi participar dessa troca de apoio. Ela me passou uma mensagem de um paciente ao lado e assim ela fez. Me pediu para que deixasse uma mensagem também para outro paciente. E eu perguntei o que seria isso. Ela falou, eu estou fazendo esse trabalho para poder cada paciente não se sentir sozinho. Então a gente recebe uma mensagem do nosso vizinho, que a gente não sabe quem é, e automaticamente a gente deixa uma mensagem. Todo dia ela estava fazendo isso. E eu achei isso maravilhoso. A solidão, segundo os especialistas, é uma das maiores dificuldades no tratamento da Covid-19. Por causa do risco de contaminação, o paciente tem que ficar isolado. Não pode ter contato nem com os parentes mais próximos. Por isso, os psicólogos afirmam que uma simples mensagem pelo celular pode fazer muita diferença. Fazer com que a pessoa sinta que não está só nessa luta contra o vírus. Esse trabalho contribuiu para que eu me desenvolvesse, eu ficasse mais tranquila, e com isso eu fiquei tranquila, eu não fiquei mais tão ansiosa, porque eu passei a esperar esse telefonema. Eu me emociono quando penso nisso, porque eu esperava no outro dia ela me ligar para ler a mensagem e conversar comigo. O trabalho de acolhimento ainda inclui os familiares, que podem ter contato com os pacientes por videochamada. O seu Cícero conta que o projeto ajudou muito a suportar o período que teve que ficar separado da família por causa da Covid-19. O paciente se sente estimulado e as famílias, que em geral têm pouca ou nenhuma informação e que estão ansiosas e temerosas diante do desastre que é essa pandemia, passam a ter alguma informação e ver os seus entes queridos. A direção do hospital comemora os bons resultados do projeto. Entre os pacientes que precisaram de internação na UTI do hospital e que foram recuperados, a média é de 90%. E isso é muito significativo e faz a diferença na vida dos pacientes. Os pacientes, quando têm essa experiência e se sentem acolhidos,
eles levam isso para a vida deles, para a história deles. Eles jamais vão esquecer que eles passaram por aqui, que tiveram essa troca, que tiveram esse acolhimento, essa escuta e esse apoio. Eles criam vínculos, né? Vínculos eternos. E é assim que funciona a parceria. A dor de um vira exemplo para o outro. Porque naquele momento você está desamparado, sem sua família, e eles foram essenciais. Foi muito acolhedor. Foi muito bom. É um trabalho maravilhoso. Um trabalho de amor puro. E o amor cura, né? E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira. Governo do estado repatriou catarinenses que estavam no exterior. Tivemos casos de repatriação de Portugal, da França, da Itália, Estados Unidos, Indonésia, Índia, Bolívia, Argentina e Chile. Deputados integrantes da CPI dos respiradores pedem afastamento do controlador-geral do estado. Eu tenho certeza que esse relatório não foi já concluído? Não. O relatório está para ser encaminhado à leitura final e para ser repassado. Olha, tá? Eu recebi mensagem aqui no meu celular de que o relatório já foi concluído na sexta-feira passada. Terça-feira, seguindo o decreto de Criciúma, prefeitos da ANREC impõem medidas mais rígidas no combate ao coronavírus. Os 12 municípios resolveram criar um decreto, um documento que teve como base um decreto já pré-estabelecido por Criciúma, onde tem uma série de medidas restritivas quanto à questão de horário e funcionamento de estabelecimentos, assim como do uso de máscaras, uso de questões de higiene, álcool e demais iniciativas visando esse controle. Governador Carlos Moisés conheceu projetos da Fundação Catarinense de Educação Especial. Viemos também conhecer o espaço físico onde será desenvolvido um novo projeto, uma nova concepção de arquitetura para juntar todos os centros da Fundação em um mesmo ambiente e um prédio direcionado também à autossustentabilidade, com captação de água, reuso de água. Quarta-feira, ventos fortes ocasionam prejuízos em Criciúma. Atingindo mais de 90 km por hora, tivemos bastantes estragos, né? Graças a Deus sem vítimas até o momento e bastante danos na rede elétrica principalmente, quedas de árvores em cima de residências, obstrução de vias públicas. Governador Carlos Moisés testou positivo para a Covid-19. Fiz um teste para a Covid-19 por estar apresentando sintomas e sinais. Eu fiz o exame e o primeiro resultado deu positivo, a gente está fazendo a confirmação. Isso não impede que nós estejamos acompanhando o trabalho, mesmo que à distância. Quinta-feira, GAECO deflagrou operação blackout na Prefeitura de Criciúma. Servidores e estagiários da Prefeitura de Criciúma que receberam auxílio emergencial terão que devolver os valores. Aqueles funcionários públicos ou não, mas que tivessem vínculos formais, esses não teriam direito a esse acesso. O que acontece é que, por fragilidade do sistema ou não, muitas pessoas conseguiram ter acesso. Então, nesse momento em que tiveram o acesso, é que então a Controladoria Geral da União, junto com a Caixa Econômica, identificaram que esses agentes públicos então tiveram esse acesso. Câmara Federal aprovou o adiamento das eleições para novembro. Por todos os estudos que têm sido feitos, parece que não haverá grande diferença na questão do vírus, da contaminação, em outubro ou em novembro. Portanto, parece ser de pouca eficácia essa medida. As circunstâncias nos obrigam a votar e a fazer essa mudança na Constituição para transferir mais para frente essa eleição como forma de preservar os candidatos e principalmente os eleitores. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã no finalzinho da manhã com o Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.